deu exemplo do amigo dele, que foi procurar a fé em tantos lugares, foi procurar Deus em tantos lugares, e não encontrou o que ele esperava encontrar. E aí ele foi de galho em galho, até chegar à conclusão de que Deus não existe. Porém, Daniel, apesar de estar vivendo uma situação totalmente contrária ao que ele gostaria de estar vivendo, ele teve fé para se manter fiel durante toda a sua vida. Amém? Apesar de todas as circunstâncias contrárias sobre a tua vida. Aleluia. Contextualizando um pouquinho, então, a história de Daniel. Nós temos no início do livro, que o povo de Israel foi levado cativo, porque o Senhor falou que ia levá-los cativo. Porque a história de Israel tem muito disso, O povo de Deus se corrompia, Deus os castigava e os enviava como escravos às nações. Eles clamavam, se arrependiam, Deus os trazia de volta, eles se humilhavam diante do Senhor, Deus os perdoava, os restaurava e os exaltava sobre as nações. Novamente a nação se esquecia de Deus e se corrompiam novamente, Deus novamente os castigava. E isso aconteceu nos tempos de Daniel. O povo de Israel pecou, desagradou ao Senhor, desonrou ao Senhor, e o Senhor falou que iria os espalhar, que eles seriam levados cativos por conta do pecado, por conta de negociar a sua fé, por estar olhando para o que o Senhor estava fazendo nas outras nações, entre aspas, o Senhor estava fazendo por ver as nações prosperarem, e Israel nada. Parece que todo mundo prosperava e Israel nada, e o pessoal começou a crescer o olho em cima da Babilônia, que era uma potência mundial na época, uma grande potência, uma referência ali, comparada com Israel, uma nação forte, poderosa, próspera, e eles começaram a observar. E Deus viu o pecado no coração deles, viu que eles estavam se corrompendo, se vendendo, e Deus permitiu que eles fossem levados escravos. Depois de Deus falar, esse pecado de vocês vai te tornar escravo. E isso serve como uma reflexão para as nossas vidas hoje. O pecado nos torna cativos. Os nossos sonhos, os nossos anseios, as nossas ambições que não estão voltadas ao plano do Senhor nas nossas vidas, nos torna cativos, nos torna escravos. Escravos não de inimigos, como no caso do povo de Israel, escravo da Babilônia, escravos de nós mesmos, escravos das nossas vontades, escravos do nosso ego, escravos do nosso pecado. A nossa carne nos escraviza, o nosso pecado nos escraviza. E nós precisamos viver essa luta constante da carne e do espírito, a carne e o espírito, porque a nossa carne não pode nos dominar. Não podemos fazer somente aquilo que temos vontade de fazer. Eu, como uma boa mãe de adolescente, falo muito isso em casa. Adulto não faz o que quer, faz o que precisa ser feito. E apesar de elas não serem adultas ainda, estão se preparando para se tornar adultas, responsáveis. Então eu já preciso ensinar que eles não podem fazer o que querem, porque precisam fazer o que precisa ser feito. E isso se aplica também a nós cristãos. O cristão não faz o que quer, o cristão faz o que precisa ser feito, para que não nos tornemos escravos das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos anseios. E essa escravidão da nossa vontade, dos nossos desejos, dos nossos anseios, nos afasta de Deus e nos faz perder até mesmo a fé em Deus. Porque quando buscamos preencher as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios, nós vamos nos deparar com aquilo que o Marrom ministrou no início do culto, no vazio.
Porque vamos tentar suprir com a nossa vontade, com os nossos desejos, não vamos encontrar saciedade. Sempre vamos querer mais. Ah, porque o dinheiro supre. Não. Ele supre até um momento. Aí quando você é uma utopia, é igual o cachorro correndo atrás do rabo, ele nunca vai alcançar o rabo, mas ele sempre vai correr. Então a busca pela satisfação financeira, e eu não vou ministrar oferta de novo, a busca pela satisfação financeira é assim: não, mas eu vou ficar feliz, satisfeito, saciado quando eu tiver um carro X, quando eu tiver uma casa assim, quando eu tiver um salário assim. Pois no dia que você tiver o carro X, o salário X, você vai perceber que você quer ter mais. E aí você vai ver que aquilo não é suficiente. E aí você vai começar a trabalhar para dar mais um passo. Você fala, não, mas esse carro, tá bom, gostei dele. Um mês você vai ficar, uau! No segundo mês você já vai ficar, depois de um ano você já vai estar, esse carro está ficando velho. Enjoei, acho que eu quero outro assim. Porque quando eu tiver um carro assim, aí eu vou estar bem, aí eu vou estar feliz. E nunca vai saciar. Então o dinheiro supre, mas até um determinado momento. E aí eu usei esse exemplo do carro. Tem uma colega que trabalha comigo, eu tenho o nome daquele carro grande, bonito, uma Duster. Acho que é Duster, parece que deve ser esse nome, uma Duster branca. Deve ter uns 2 anos o carro dela. Deve ser 2023. Nova, né, gente? Carrão, você olha ali, carrão. Acho que é um dos melhores carros ali que tem das meninas que trabalham comigo. E aí você fala, nossa, eu com um carro desse, nem queria saber de nada, né? Aí esses dias veio uma pessoa entrou errado ali onde a gente trabalha, então ela veio, fez a volta e saiu. A hora que o carro saiu, ela falou, esse vai ser o meu próximo carro. Eu nem vi o carro. Que carro que era? Eu entendo o carro, ela falou, um Corolla Cross. Eu falei, nossa, que legal, né? Não, porque se eu vender o meu tanto comprar. Amém? Glória a Deus. Entende que o nível de satisfação nunca chega financeiramente. Às vezes é uma ilusão acharmos que vamos estar saciados financeiramente. Por que eu estou falando dessa questão financeira? Porque lá na Babilônia era isso aqui, ó. As pessoas estavam atrás de dinheiro, fama, riqueza, poder, aquilo, ó, que o dinheiro compra e que a gente acha que vai nos trazer essa satisfação. E a hora que a gente chega, você fala, não trouxe, não preencheu. Então a gente acha que a hora que a gente vai ganhar um salário X, a gente vai estar, nossa, eu não quero mais nada. Quer, porque o dinheiro nunca irá nos satisfazer. Nós é que temos que dar um comando para a nossa mente de falar, ei, isso aqui que você tem está ótimo. Porque senão a gente começa a reclamar do que falta e deixa de agradecer o que temos. E o que temos é muito. A gente olhar para a nossa própria vida há uns anos atrás, a gente vai falar, puxa vida, hoje eu tenho muito. Comparado há anos atrás, que tínhamos talvez menos. Assim espero que ninguém esteja pior. Espero que estejamos todos melhores. Mas enfim, se buscarmos a nossa satisfação em coisas deste mundo, não vamos encontrar. Eu vou dar um outro exemplo. Às vezes a pessoa acha que vai ser feliz quando encontrar um relacionamento. Não, porque a hora que eu tiver um relacionamento assim, aí eu vou estar feliz. E vai mesmo. Por um mês. Por um ano empolgado. Ah, que bênção. Agora eu estou namorando. Agora eu vou casar. Agora eu casei. Se a gente não vigiar no nosso casamento, a gente perde a admiração pela pessoa que está do nosso lado todo dia. Porque já é causa ganha. Já está conquistado. Já é meu. Já é minha. E aí a gente começa a viver a vida como se não que nós não sejamos felizes nos nossos relacionamentos, viu, gente? Não é isso que eu estou querendo dizer.
Eu estou querendo dizer que ter um relacionamento é algo bom e importante e nos traz felicidade, alegria, satisfação, quando nós reconhecemos que isso é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Só que nós passamos a viver os nossos dias, você não vive os mesmos dias, todo mundo que está aqui está casado. Você não olha para sua esposa, para o seu esposo todos os dias como a forma que você olhava quando você namorava. Quando está dando a hora de vocês se encontrarem no final do dia, você não fica com aquele coração acelerado que você ficava quando ela ia chegar, quando ele ia chegar, de quando vocês estavam se conhecendo. Aí fica nada. Mas não é, oi, tudo bem? De manhã cedo, quando se encontrava, era aquele beijo, aquele abraço, 10 minutos para falar um oi, meia hora para falar um tchau. Ai, você já vai. Hoje em dia, de manhã cedo, tchau, 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 eu estou atrasado, dá um beijinho aqui, tchuf. Quando veja, foi. Porque não é isso que traz a satisfação para as nossas vidas. E está tudo bem, viu, gente? É assim mesmo. Quem quer uma despedida mais demorada, amém. Quem quer uma despedida mais rapidamente, também. Não são essas coisas que definem a felicidade do nosso relacionamento, amém? Mas com o passar do tempo, a gente se acostuma com aquela pessoa que está do nosso lado, a ponto da gente viver a vida mais na correria mesmo. E paramos para dar pequenas atenções, porque não é isso que vai trazer satisfação para as nossas vidas. Ai, os filhos, porque eu vou estar feliz, saciada, satisfeita quando eu tiver um filho. E aí a gente descobre que o filho dá muito mais trabalho do que alegrias. E eles dão alegria, eles enchem o nosso coração de amor, de esperança no futuro. Mas é trabalho, é árduo o trabalho que eles dão. Então também não é o filho que vai dar essa saciedade para as nossas almas. Então não podemos nos tornar escravos da nossa carne, não é só no sentido do pecado, mas é no sentido de onde eu estou buscando satisfação. Às vezes nós estamos buscando satisfação em coisas que não é pecado. Como eu dei exemplo dos filhos. É pecado ter filho? Não. É pecado casar? Não. Só que nós não podemos ficar buscando a satisfação para as nossas vidas nas coisas que são deste mundo. Porque isso nos escraviza. Essas coisas não podem nos afastar de Deus, como o pastor ministrou a respeito de Isaac. Isaac estava tomando o lugar de Deus no coração de Abraão. E aí Deus fala, me entrega, porque eu quero seu coração de volta. Porque Deus queria o coração de Abraão de volta, porque o coração dele estava voltado para Isaac. E aí nessa entrega, ele entrega novamente o seu coração a Deus, ele se realinha e ele coloca novamente a sua prioridade no Senhor. Porque nada pode nos tornar cativos nesse mundo. Nada pode nos aprisionar, nem dinheiro, nem relacionamento conjugal, nem os nossos filhos, nem o trabalho. Porque todo trabalho novo é uma beleza. Você começa a trabalhar empolgado. Vou trabalhar, vou ganhar um dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É uma empolgação. Aí de repente passa um dia, 2, uma semana, você já começa a ver as tretas do serviço, o chefe começa a pegar no pé, você já vai trabalhar, não acredito que eu tenho que trabalhar. A hora que cai o pagamento na conta, então você vê que o pagamento não cai na conta, ele quica, pum, pum. Com o Pix agora ele quica mais rápido ainda. Que antes a gente tinha um gostinho de pegar as notas, levava 50 para o fulano, levava 60 para o fulano, pagava. Agora o pagamento vai assim, Pix para cá, Pix para lá, quando vai acabou. Aí você fala, nossa, trabalhar o mês inteiro para o pagamento durar uns... depende da sua velocidade de fazer Pix. Às vezes eu fico enrolando um pouquinho para fazer os Pix, só para ter o dinheiro lá na conta, um pouquinho. Porque a nossa satisfação não pode estar nessas coisas. Né? Quem trabalha aqui para ganhar 1 milhão e pouquinho? 1 milhão para o patrão, um pouquinho para você. Todos vocês trabalham para ganhar 1 milhão e pouquinho? 1 milhão para o patrão, um pouquinho para mais. Mas a nossa satisfação, a nossa alegria, o nosso prazer não está no trabalho, não está na família, não está nessas coisas. Porque essas coisas podem nos tornar escravos. Escravos das nossas próprias vontades, escravos
dos nossos próprios prazeres. Essas coisas não podem nos escravizar. E a nação de Israel se tornou escravo das suas vontades, abandonando a lei do Senhor, abandonando a palavra do Senhor, desprezando os ensinamentos do Senhor. E neste tempo, Daniel é levado cativo para a Babilônia. E ele foi. Imagine você trabalhar para receber um salário no final do mês. Não é bom, mas a gente queria ser herdeiro, né? Não somos, mas é importante, é necessário, né? Agora imagine você. Hoje em dia no Brasil nós temos leis trabalhistas. Então tem um limite de humilhação que a gente pode suportar, né? Tem lei, peraí que não é essa palhaçada toda. Tem lei, você tem hora de trabalho, você tem horário para entrar, você tem horário para sair, você tem horário para descanso, você tem horário para almoço, você tem os seus direitos de saúde, de vida, de bem-estar garantidos. Você recebe o salário no final do mês, é uma recompensa. Se é muito ou se é pouco, não vou entrar nesses termos, mas você trabalha e você recebe. Agora você imagine você ser levado como escravo a uma nação inimiga da sua. A gente tem colegas de trabalho que são de outra religião, que a nossa já é difícil a convivência. E algumas vezes, imagine você ser levado a uma nação inteira, onde a sua fé é colocada como menor, como inferior, como se você fosse um alienado. Imagine você em uma nação inteira contra a sua fé. Você trabalhar em situações de escravidão. Olha a situação de escravidão que vivia Daniel. O rei Nabucodonosor teve um sonho. Chamou os sábios e Daniel foi levado como um dos sábios. Passou pelo treinamento deles para se tornar um sábio, um conselheiro, um mágico. Porém, as revelações de Daniel não eram obras ensinadas por homem, vinha do Senhor. E ele era tratado como um sábio entre os escravos. Ou seja, ele conseguiu se manter fiel sendo um escravo. Não somente fiel a Deus, mas fiel também ao rei. E Nabucodonosor tem um sonho. E ele manda chamar os sábios para interpretar esse sonho. Ninguém interpretava, mas Daniel ainda não tinha sido chamado. Só que o rei não contou o sonho. Ele falou assim: vocês estão querendo que eu conte o sonho, que daí vocês vão pegar e me enganar. Então eu quero ter certeza se vocês sabem mesmo a revelação do meu sonho. Vocês vão ter que adivinhar o que eu sonhei e revelar o que eu sonhei. E aí ninguém conseguia. Aí os sábios falaram assim: rei, isso que você está pedindo é impossível. Impossível. Isso está lá no capítulo 2, né, de Daniel. Depois você leu. E aí o rei decretou assim: se ninguém adivinhar o meu sonho, e se ninguém trouxer a revelação do meu sonho, todos os sábios do reino serão mortos. E Daniel era um dos sábios do rei. Daniel também seria morto. Então chegou a notícia para Daniel de que ele seria morto, junto com os outros sábios. Ele falou: mas o que eu fiz? Olha que belezinha que era o lugar que Daniel estava trabalhando. Se não trabalhar direito, você morre. E a gente reclama do que nós temos hoje. E Daniel falou assim: não, mas peraí, por que eu vou morrer? E aí falaram: não, porque o rei sonhou um sonho, ninguém consegue adivinhar o sonho, nem interpretar o sonho, porque ninguém sabe o que ele sonhou. E quem não, e como ninguém consegue adivinhar, os sábios vão ser todos mortos por ordem do rei. E Daniel fala assim: não, pede para o rei esperar até tal dia, tal horário, assim, que eu vou revelar o que ele sonhou. E aí Daniel ora ao Senhor para que o Senhor revele para ele. Daniel tem a revelação do sonho. E ele chega diante do rei e fala: ó, que o Senhor sonhou foi isso, isso, isso. A revelação do sonho é isso, isso, isso.
realmente, Daniel, isso tudo que você falou foi o que eu sonhei. E aí Daniel fala, então a interpretação do sonho é essa, e essa, e essa, e aí Daniel é honrado pelo rei Nabucodonosor. Mas a revelação do sonho não era seu reino será próspero e abençoado. A revelação do sonho era de que esse reinado ia passar, que foi o sonho da estátua. Não vou entrar nesse detalhe do sonho, porque não é isso que eu quero falar nessa noite. Amém? Eu estou só contando histórias para a gente entender qual foi a trajetória de Daniel no reino. Amém? A interpretação do sonho da estátua já é um outro assunto. É mais apocalíptico. Eu quero focar mais na história e no ministério de Daniel e a fé que ele manifestava. Ele estava em um lugar estranho, em um reino estrangeiro, que acreditava em tudo o contrário ao que ele acreditava, mas mesmo assim ele se manteve fiel, porque Deus lhe deu graça para se manter fiel. Ele não era escravo das suas vontades. Um dos exemplos antes desse sonho, ele sendo preparado para servir o rei, era para ele ser servido da mesa do rei, daquilo que era servido ao rei, ele fala, não quero, permita-me não comer. E aí o eunuco, o chefe dos eunucos que cuidava dele, permitiu. E por 10 dias foi servido para ele somente legumes, vegetais. E aí foi visto que eles ficaram melhores. Então até os manjares ele recusou. Será que a comida era ruim? Será que não deu vontade de comer? Será que não deu aquela fominha? Mas ele não é escravo das suas vontades. Daniel não se deixou levar pelas suas vontades. E se manteve fiel ao Senhor. E quando ele passou por essa situação de perigo, ele não somente sentou, chorou e lamentou, mas ele foi orar ao Senhor, pedindo ao Senhor sabedoria para interpretar o sonho, para fazer aquilo que ele estava ali para fazer. E Deus deu graça a ele, e deu sabedoria para que ele interpretasse o sonho do rei, e ele revelou o sonho do rei, e através disso foi manifestado o poder de Deus, a glória de Deus sobre aquele rei, sobre a vida de Daniel e sobre aquele reino. Novamente o rei Nabucodonosor tem outro sonho, Daniel interpreta um outro sonho e ainda dá uma palavra. Por quê? Ele acreditou, Nabucodonosor acredita naquele momento no que Daniel fala a respeito da estátua, mas ele tenta dar o jeitinho dele. Ele faz uma estátua que não era para ele ter feito. Ele fala, realmente, Deus de Daniel é Deus. Só que passou meio minuto depois, ele já estava fazendo tudo o contrário e não estava mais se importando com o Deus de Daniel. Aí Deus dá outro sonho para ele, Daniel interpreta de novo. E aí Daniel fala, você viverá no campo, a interpretação do teu sonho é que você vai viver no campo como um animal. E a Bíblia fala que Daniel sai de lá e ele perde o seu juízo, ele fica louco. E ele vai pastar como se fosse um animal. E ele fica por anos naquela condição. E depois que passa esse tempo, a história conta que ele, de repente, ele caiu em si, voltou à sua mente normal. E aí ele fala, o Deus de Daniel é um Deus verdadeiro. Agora eu conheço esse Deus. Então, novamente, Daniel revela o sonho. Daniel fala sobre o seu Deus. Daniel exalta ao Senhor. Deus é exaltado através da vida de Daniel. E o rei reconhece que Deus é Deus. Passa um tempo, morre o rei Nabucodonosor. E Belsazar é levantado como rei. Então já foi passado aí um tempo. Daniel continua servindo. Pense vocês que Daniel serviu por muitos anos. Porque entrava o rei, saía rei, e Daniel estava ali, fiel ao rei, fazendo aquilo que ele foi levado à Babilônia para fazer, mas ele não negociava seus princípios e seus valores, ele não se corrompia diante daquela nação corrompida, ele não se corrompe. E é servido um banquete, Belsazar serve um banquete, e quando o povo foi levado cativo para a Babilônia,
eles roubaram os utensílios do templo, os utensílios sagrados que eram usados nos rituais. O que é considerado consagrado naquele contexto? Por exemplo, eu vou consagrar esse copo ao templo. Esse copo só pode ser usado aqui para coisas que são feitas sagradas. Não pode ser usado simplesmente para tomar uma água porque eu estou com sede, não. Só pode ser utilizado para fazer um dos rituais que o Senhor ordenou. Então esses eram os utensílios consagrados, e eram taças de ouro, tigelas. Então os utensílios do templo, eles eram consagrados para uso exclusivo do templo, no uso dos rituais que eles faziam. E o rei Belsazar, ele, bêbado, naquela festança, querendo mostrar o seu poder e o seu esplendor, ele fala assim: manda vir os utensílios do templo, manda vir, vamos tomar vinho nos utensílios do templo. E aí aparece uma mão misteriosa do nada e escreve algo na parede, algo que ninguém consegue ler, algo que ninguém consegue interpretar. E aí é chamado Daniel, para que Daniel interprete. E Daniel consegue interpretar o que está escrito no livro de Daniel 5, capítulo 25. Em Daniel 5, 25, vai ter essa palavra. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, fostes pesado na balança e achado em falta. E Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e os persas. E então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. E naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Então Daniel foi chamado para servir no reinado de Belsazar, que provavelmente já estava reinando há algum tempo e já conhecia Daniel. E por que Daniel não estava nessa festa, se Daniel era um homem tão importante? Quando eles queriam fazer as coisas erradas, eles não chamavam Daniel, eles deixavam Daniel quietinho lá no canto dele. Aí quando era festança e bagunça, deixa Daniel lá no cantinho dele. Então Daniel servia fielmente a Belsazar, ainda que não concordasse, talvez, com as suas atitudes. E aí depois que Belsazar faz isso, a mão aparece escrita, e aí ele fala que aquele que conseguisse interpretar, ele iria ser nomeado terceiro no reino, e ia receber todas essas honrarias que Daniel recebeu. Porém ele fez e cumpriu tudo o que ele falou. Porém naquela mesma noite, o reinado dele acabou, e o reino foi dividido conforme a palavra foi escrita na parede. E Daniel continuou servindo fielmente ao rei Dário. E aí entrou outro rei, o rei Dário. E o rei Dário, eu quero continuar essa leitura no capítulo 6. Capítulo 6 de Daniel diz assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. E os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para o acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Nada puderam achar nele.
em falta, pois ele era fiel. Não era desonesto e nem negligente. E finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Olha a fidelidade que Daniel tinha. Olha o nível da honestidade que esse homem tinha. Será que se nós mesmos olharmos para nós mesmos, será que nós vamos achar uma honestidade tão grande assim? Igual a de Daniel? Porque a honestidade de Daniel não era somente diante de Deus, era diante dos homens. Imagine as pessoas tentando achar coisas para te acusar. Será que vão achar? A gente vê muito disso quando tem uma disputa presidencial. Fuça a vida da pessoa, acha todos os podres para jogar na mídia, para denegrir a imagem. Procuraram em Daniel algo para o acusar, porque a honestidade dele estava incomodando. E não encontraram nada que pudesse ser acusado. E eles falaram: não vamos achar, a menos que seja relacionado à lei de Deus, do Deus dele. Porque ele é mais fiel ao Deus dele do que ao próprio rei. Então, as culturas são divergentes, sim ou não? Eles falaram: se a gente achar uma divergência, a gente consegue usar um ponto aí para acusar Daniel. E nesse ponto, eles instigam o rei a fazer uma lei de que durante um mês não poderia ser pedido nada a nenhum Deus, a nenhuma outra pessoa que não fosse o rei. Porém, Daniel orava 3 vezes ao dia. E Daniel manteve o seu costume de orar, clamando ao Senhor 3 vezes ao dia. Encontraram nele essa brecha na lei, entre aspas. E aí Daniel é lançado na cova dos leões. E o rei gostava muito de Daniel. Dá para perceber, né? Porque ele era um dos 3 supervisores. E não podia ser revogada essa lei. Apesar do rei perceber e cair em si de que isso foi uma armação, ele já tinha assinado o decreto e nada ele poderia fazer. E a Bíblia diz que durante toda a noite, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o rei não dormiu durante toda a noite, pensando em Daniel e se o Deus de Daniel o teria salvo. Porém, ao amanhecer o dia, o rei vai lá: Daniel. E Daniel responde: rei, aqui estou, o Senhor meu Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões e eu estou vivo. E aí o rei ordena que Daniel seja tirado da cova dos leões. E aqueles que armaram um plano para acusar Daniel são lançados, não somente eles, mas também as suas famílias, suas esposas e seus filhos. Então foi uma leva de pessoas jogadas na cova dos leões, dando-nos a entender que eram muitos leões ali naquele lugar. E a Bíblia diz que aquelas pessoas eram jogadas lá dentro e não dava tempo de chegar ao chão. E os leões estraçalhavam cada um. E aí nós vemos o poder de Deus na vida de Daniel. Mas antes disso, ele foi visto como um homem em que nada ele foi achado em falta diante dos homens. Amém? Sua vida e seu ministério eram um modelo a ser seguido. E depois disso, a Bíblia vai contar sobre os sonhos que Daniel tinha, de visões que ele tinha. Porque Daniel, além dele ter essa questão dele ser escravo na nação da Babilônia, ele tinha essa questão com ele, que ele era da tribo de Judá, do povo de Deus, e que ele queria viver isso. Então ele tinha muitos sonhos, ele tinha muitas visões. E eu queria ler em Daniel 9 a oração que Daniel faz. Depois dele ter algumas visões,
É um pouquinho comprido, mas eu acho que vai ser bem esclarecedor. A oração de Daniel. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio no primeiro ano do seu reinado. Eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus em orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Orei ao Senhor meu Deus e confessei. Vou fazer um parêntese nesse tempo. Imagine que Daniel era muito jovem quando ele foi levado cativo para a Babilônia. E ele viu os anos passarem. Ele viu os reinos que chegavam, reinos que saíam. E ele chegou à conclusão de que o período seria de 70 anos, porque ele interpretou a palavra que foi dita ao profeta Jeremias. Imagine que já tivesse passado muitos anos. E Daniel começa a ver que os anos vão passando e eles estão escravos na Babilônia, conforme a palavra do Senhor. Só que Daniel começa a perceber que o povo, ao invés de se converter ao Senhor, eles estão se corrompendo com a Babilônia. E aí é onde Daniel faz essa oração dizendo, verso 4: Orei ao Senhor meu Deus e confessei, ó Senhor Deus, grande e temível, que mantém a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhastes. Por causa da nossa fidelidade para contigo, ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. E aí ele continua nessa linha. Mas que pecado tanto que Daniel está cometendo? Ele não está confessando somente o seu pecado. Ele está vendo o pecado da nação e está confessando pela nação e está clamando pela nação. E aí eu já quero dar um pulo aqui para o capítulo 10. Eu não marquei. Só um minutinho. Capítulo 10. No terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu essa revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, nem carne e vinho, nem provei. Não usei nenhuma essência aromática até que se passassem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem do grande rio Tigre. Olhei para cima, diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo de bronze polido, e a sua voz era como um som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão, e os que me acompanhavam nada viram. Agora eu quero, ele continua falando a sua visão, e ele lá no verso 12 ele fala assim: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas.
e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. E então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. E agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época no futuro. Então Daniel, ele ora ao Senhor, ele tem visões e o anjo aparece a ele. Porque ele começa a ter essas visões e ele não conseguia entender o que significava. E ele via o povo pecando e Deus estava falando com ele. E ele orava e ele jejuava e ele se quebrantava e ele buscava ao Senhor. E aí por 21 dias ele faz um jejum extremo. Não somente de alimentos físicos, mas também ele se despe de toda a sua vaidade. E aí o anjo vem e fala com ele. Fala, desde o primeiro dia que você começou a orar, eu já vim como a sua resposta. Porém o príncipe das trevas me resistiu por 21 dias. Não podemos continuar vivendo as nossas vidas achando que o mundo espiritual não existe. Não podemos continuar vivendo as nossas vidas achando que não sofremos influências das trevas. Achando que nós podemos viver de qualquer forma a nossa vida. E aqui nesse texto nós vemos que Daniel, apesar de ser um homem amado, honesto, fiel ao Senhor, ele orava e o príncipe das trevas o resistia na resposta das suas orações. Porém, acontece um mover celestial e a resposta da sua oração chega. E o anjo se apresenta diante dele para dar a revelação que ele estava esperando, para dar a resposta. E a resposta que vem falar: o povo vai sofrer, vai continuar esse período, conforme você interpretou, mas você não sofrerá nada, porque você é um homem muito amado. E às vezes estamos passando por situações adversas nas nossas vidas e começamos a murmurar e reclamar. Mas quando nós analisamos todas essas situações adversas que Daniel passou e ele se manteve fiel, nós entendemos que a bênção não está em coisas, está em nós. Não importa para onde somos levados, por onde ou por quem somos levados. No tempo da adversidade, aquele que se mantém fiel ao Senhor, o Senhor se mantém fiel a isso. Não pode ficar todo mundo indo para a direita, ou para a esquerda, ou para um lado, ou para o outro, mas estão indo por lugares onde o Senhor não mandou ir. E o efeito manada, às vezes, nos impulsiona a querer ir atrás da multidão. Porém, nós temos que ter discernimento de entender para onde Deus está nos mandando ir, ou ficar, ou fazer. Mas está todo mundo se corrompendo, eu vou também. Não, Deus nos mandou perseverar. Deus nos mandou permanecer. Assim como Daniel, nós vamos continuar firmes, fiéis ao Senhor, fiéis no lugar onde Ele nos plantou, fiel onde Ele nos colocou, fiel no propósito que Ele determinou para as nossas vidas. Não importa para onde está indo a multidão, Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos designou para um propósito e nós vamos permanecer firmes nesse propósito. Não importa as nações que estão se corrompendo, não importa quando olharmos para os lados e vermos alguns crentes com atitudes de nem tão crentes assim, e aí parece que o errado somos nós. Tem gente que usa o título de crente e a gente vê fazendo cada coisa. Esses dias eu fui conversando com o pastor e eu falando assim: ou a gente está muito certo, ou a gente está muito errado, porque tem muita gente fazendo muita coisa diferente disso aí que eles estão fazendo. Então, ou nós estamos muito certo, fazendo o que é muito certo, ou nós estamos fazendo o que é muito errado. Mas se nós estamos fazendo a vontade do Senhor, se nós estamos no lugar onde Ele nos colocou, é o lugar onde nós devemos permanecer, porque Ele vai permanecer fiel a nós, enquanto nós permanecermos fiéis a Ele. Amém? Será que temos fé para permanecer fiel, mesmo nos tempos difíceis? Mesmo nos tempos da adversidade? Será que nós temos fé
assim como Daniel, para se manter fiel mesmo na Babilônia, mesmo todo mundo fazendo tudo errado do nosso lado, será que nós temos fé para permanecer fiéis? Se coloque de pé nesse momento. Se você não tem fé para permanecer fiel, peça ao Senhor e Ele dará. Eu tenho certeza que em muitos momentos Daniel pode ter dado uma balançada. Por isso ele orava tanto, porque nas suas orações ele pedia ao Senhor para permanecer fiel. Será que não? Isso aí é um parafraseamento dele. Mas eu imagino, porque nos nossos momentos de fraqueza, o que a gente faz? Pede forças a Deus. Eu imagino que Daniel pedia muitas forças a Deus, e Deus o fortalecia todas as vezes. Feche seus olhos nesse momento, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, que venha nos encher. No momento em que a nossa fé esmorecer, no momento onde pensarmos em desanimar, em desistir, que o Senhor nos fortaleça. No momento onde nós nos questionarmos se vale a pena continuar permanecendo fiel ao Senhor, porque todo mundo ao nosso redor está fazendo coisas tão diferentes, e parece que estão se dando melhor do que nós, e parece que está dando mais certo do que para nós, e parece que estão mais felizes do que nós, mais abençoados talvez. Quando olharmos para o lado e pensarmos em parar e desistir, não permita que os nossos olhos se desviem do Senhor. Que nós possamos permanecer, Senhor, fiéis à Tua palavra, fiel à Tua verdade, fiel ao Teu Espírito. Enche-nos, Senhor, com a Tua presença. Enche-nos, Senhor, nessa noite. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Assim como Daniel, nós queremos permanecer fiel. Assim como Daniel permaneceu fiel à Tua palavra, aos Teus princípios, aos Teus valores, assim também nós queremos, Senhor, permanecer fiel. Por mais que o inimigo se levante contra nós para nos parar, por mais que o inimigo se levante contra nós para nos fazer desistir, para nos fazer cair, para nos fazer desanimar, que nós possamos nos levantar com poder e autoridade, profetizando, orando, clamando pela nossa nação, clamando pela nossa família, clamando pelos nossos filhos, pelos nossos casamentos, clamando, Senhor, clamando, profetizando vida onde há morte, profetizando ressurreição onde tudo já parece ter acabado. Que nós possamos nos levantar nesse tempo com poder e com autoridade, declarando um sacerdócio santo e real. Nós possamos orar pela nossa cidade, pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelos nossos irmãos cristãos. Que nós possamos nos doer do pecado dos outros e, ao invés de julgar, orar, clamando ao Senhor por arrependimento. Que nós possamos realmente converter os nossos corações, que nós possamos olhar para nós e ver os nossos erros e pecados e converter os nossos corações ao Senhor. Nós clamamos, Senhor, a Ti. Venha nos santificar, venha fortalecer a nossa fé, Pai, todos os dias. Que nós possamos sair daqui dessa noite com a nossa fé ativada. A fé para nos manter de pé, mesmo nos momentos de dor, mesmo nos momentos de luta, mesmo nos momentos onde a nossa carne grita. Que nós possamos silenciar a nossa carne e fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Não negociaremos, não nos venderemos, mas permaneceremos fiéis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Já vou encerrar o culto. Eu só queria falar sobre as células. Amém? Amanhã nós temos célula em casa. Glória a Deus. Nós estamos somente com a nossa célula agora. Todas as outras células estão paradas por enquanto. Então todos vocês que estão aqui estão convidados para estar em casa amanhã na célula, às 8 da noite. Amém? Esperamos vocês, em nome de Jesus, para uma palavra poderosa que nós vamos receber sobre as nossas vidas. Amém? Estenda as suas mãos. Com o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Está encerrado em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.